Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos a mais um Inclusivamente, um programa que pretende trazer para o debate a diversidade, a inclusão, a vida, as fases da vida. O título do livro biográfico de Carolina Matias, que está aqui comigo. Olá Carolina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia, muito obrigada pelo vosso convite. O meu nome é João Gaspar e sou responsável pelo Departamento de Comunicação da Fundação Liga, uma organização com 68 anos de trabalho pela dignidade da condição humana. Num segundo, a nossa vida pode mudar, e que segundo foi esse no dia 28 de maio de 2014, em que tudo mudou, Carolina? Portanto, eu, que tinha 19 anos, estava a frequentar o segundo ano de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E num dia em que eu era muito menina, usava saias e bandeletes e não queria andar de autocarro. Então eu andava sempre à boleia numas amigas minhas ou amigos que tinham um carro ao contrário de mim, porque o instinto protetor da minha mãe não me deixava levar o carro para Coimbra, onde eu estudava. Porque, sou sincera com vocês, eu não era nada boa condutora. E então, depois, eu vinha da faculdade, depois da aula de microbiologia que terminava às 18 horas, portanto, e quando a minha amiga conduzia o carro na Avenida Vicente Barreto e eu morava em Celas. Ela morava um pouco antes de chegar a Celas. E para eu não a fazer ir à frente das Celas e voltar para trás, era meu costume sair, aproveitar o primeiro dos semáforos e sair nesse momento. E eu fazia isso todos os dias e naquele dia não correu bem. E a minha maior dor é porque é que foi naquele dia, no dia de anos da minha mãe, que corri da pior forma possível. Então eu não me lembro nada disto, porque eu entrei imediatamente em processo convulsivo e em coma. E então as minhas amigas é que contaram aos médicos e inclusive à polícia. Quando eu abri a porta do carro, saí do carro e caminhei para o passeio. O meu grande erro aqui é que eu não abri a porta do lado do pendura. Eu ia no banco de trás, porque no lado do pendura havia uma cadeira de bebê da irmã dessa minha amiga condutora. E então eu saí para o lado da estrada, mas correu bem. Saí para a estrada, fechei a porta e estava a contornar o carro, a dirigir-me para a passadeira, e foi nesse momento que as minhas amigas ouviram um pum. E quando ouviram um pum, cada Carolina, cada Carolina, a Carolina já tinha sido projetada uma certa quantidade de metros. E Carolina, depois deste momento fatídico, entrou num processo de recuperação. É irónico de certa forma, porque eu, quando entrei em medicina, fiz a minha candidatura à Direção-Geral do Ensino Superior e tinha média 18,3 e pus em primeiro lugar Medicina, Coimbra. Em último lugar pus Fisioterapia aqui na Escola Superior de Saúde de Leiria, porque eu dizia, se não ficar onde quero, ou onde quero, ou pelo menos que fique na minha cidade. E então, olha, fiquei condenada a fazer fisioterapia na minha cidade. Mas olha, há pessoas que olham para mim e eu, se quer que eu lhe seja sincera, uma das coisas que mais me dá a dita comichão psicológica é as pessoas que olham para mim a entrar na fisioterapia e dizem, coitadinha, eu não sou coitadinha nenhuma, a meu ver, eu nunca trabalhei tanto, porque eu era muito sedentária, eu só estudava.
Sim, eu acredito que as pessoas às vezes olham um bocadinho para a questão da deficiência com alguma piedade. E também um dos objetivos aqui do programa é mostrar e desmistificar também esse lado. E, e de que forma, Carolina, por ser uma pessoa que tinha uma paixão pela medicina, a ajudou ou então fez com que tivesse um olhar mais racional que poderá ter prejudicado este processo de recuperação? Como é que foi que encarou todas as fases, todos os diagnósticos médicos, já que tinha aqui algum pré-conhecimento, e como é que lidou com todas essas abordagens ao longo desta travessia de recuperação? Eu é mais uma das minhas grandes ironias da minha vida, porque eu fiz, tive uma enorme dificuldade no ano de caloura em anatomia 1. Anatomia é tudo menos 20. E então eu, na anatomia 1, tive enormes dificuldades, não passei logo à primeira, tive que ir à gincana e acabei por ter 8. E então, eu no segundo ano, em que tínhamos anatomia 3, neuroanatomia dedicada a toda a parte neurológica, portanto, eu, o professor tinha muito má fama, que chumbava todos os alunos nas provas orais. Então, eu não quis fazer anatomia 3, a neuroanatomia, portanto, e que decidi dedicar-me à anatomia 1 que tinha ficado por fazer do ano de caloura. Então consegui subir a anatomia 1 de 8 para 17, mas a anatomia 3 sempre ficou a mim um ponto de ligação porque eu nunca fiz. Mas o que quero dizer é que, se calhar, com esses conhecimentos de estudo, conseguiu olhar para aquilo que estava a viver de um olhar mais racional. Isso foi bom ou Foi, mau? foi estranho. Eu, quando no processo de coma, porque eu tive mesmo em coma profundo durante nos cuidados intensivos, só quando passei para os cuidados para o coma reativo é que eu tenho grandes memórias. Mas eu lembro-me de pensar, mas porquê é que isto me aconteceu a mim, que lidava com isto tantas vezes, tão de perto, e lidar com as enfermarias que me provocavam antigamente tanto fascínio, deixaram de fazer, porque como eu já estive nos bastidores, já deixou de fazer tanto sentido. Havia quando eu estava em coma na tocha, porque os primeiros 3 meses estive nos, nos cuidados intensivos e reativos no SUC, no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Depois fui transferida para o Robisco Pais, um centro de medicina e reabilitação da região centro. E eu lá ainda não falava, mas houve um médico que a minha mãe fazia questão de me levar tudo que era meu. Levava-me o meu estetoscópio, os meus livros de anatomia, e eu, com o olhar, perguntei a um médico, a quem eu mando um grande beijinho, Dr. João Paulo Branco, porque eu perguntei-lhe onde é que tinha sido a minha lesão, e ele apontou-me para a figura do cérebro do Néter, que é o conceituado livro da Atlas da Anatomia, com imagens e legendas, e apontou-me e disse: Foi aqui, mas foi no lado direito do hemisfério direito do cérebro, mas devido à decussação das pirâmides, as fibras neuronais cruzam e afetam o lado esquerdo. Então tudo fez sentido. E quando todo fez sentido, ficou com esperança ou ficou com mais receios ainda de recuperar? Mais receios porque eu sabia e sei agora morreram. Não, isto não há milagres. Morreram, não se ressuscitam os mortos. Mas não terminei. Olha, é assim. Depois eu chorava porque eu fiquei espástica a nível do hemisfério esquerdo corporal. E então eu não conseguia de todo. Agora já consigo mexer a perna esquerda com um pouco de dificuldade, um pouco muita, e consigo andar.
sozinha, sem auxiliar de marcha. Mas na altura, na cama, eu não conseguia de todo mexer a perna esquerda e chorava. Ainda não falava e chorava. E a minha mãe, que me acompanhou sempre desde o momento em que se teve conhecimento do meu acidente, foi buscar uma ligadura e deu-me, atou-me à perna e puxou e fez com que eu, puxando os braços, conseguisse mexer a perna. Então uma simples coisa deixou-me tão feliz. Ahm, É esse reaprender a viver, dar importância às coisas simples. Nós ainda não estávamos a gravar e eu perguntei-lhe se estava nervosa e disse-me que não, porque aprendeu que nada é pior do que, do que morrer, não é? É Portanto, verdade. aprendeu a relativizar tudo. Esse exercício de relativizar tudo, o que é que trouxe para a sua vida? Mais leveza? Sim, de certa forma, porque o de antes eu ainda sou muito metódica, muito mesmo. Mas eu entrego o que vier veio, o que não vier não veio. Não fico obcecada com o resultado. O que eu costumo dizer é, se nós temos que viver, e se a vida é para ser vivida, não nos podemos focar no destino, no objetivo. Temos que nos focar e aproveitar é o caminho. Eu andava tão obcecada com o meu objetivo de ser médica, que esse objetivo eu perdia-me no caminho e não aproveitava as verdadeiras coisas da vida. E o que é que são as verdadeiras coisas da vida, Carolina? Família, amigos, aqueles que nos dão um bocadinho de si sem nada em troca, porque as pessoas importantes da vida não são aquelas que apenas estão conosco quando têm tempo, mas sim aquelas que tiram tempo para estar conosco. Ainda hoje, por exemplo, uma grande amiga minha que eu conheci recentemente, ela tem um gosto pela leitura o mesmo que eu, e nós andamos numa troca de livros. E ela hoje vai-me fazer um enorme favor de tirar um tempinho da vida dela, beijinhos Gisela Crespo, para ir ter comigo e devolver-me um livro que eu lhe emprestei, porque é isso outra coisa que eu não referi. O meu grande hobby agora, para além da fisioterapia, que não é um hobby, é um processo terapêutico, é a leitura, porque na leitura, eu enquanto estou a ler, eu tenho capacidade, porque como escrevi um livro, tenho, tenho aquele nível de escritora. E então abstraio-me completamente e as personagens passam a ser como se que da minha família. E então elas entram completamente na minha vida e eu até conto à minha mãe o que é que se está a passar com elas. A minha mãe, mas quem é essa? E só quando ela diz isto é que eu percebo que ela não a conhece. Mas o que me faz gostar tanto dos livros é que a vida deles, de uma maneira ou outra, chega a um final. Ao contrário de mim, que não tive um final de todo. Quer dizer, vou ter o meu final biológico, mas eu às vezes eu costumo dizer que a minha vida é, de certa forma, um sonho por viver que não chegou ao cortejo de medicina, porque a minha vida é um cortejo todos os dias. Temos que celebrar todos os dias, mesmo. E a E sua vida é de tal modo um cortejo que conseguiu transportar isso para um livro. Porquê é que resolveu escrever um livro? Ai, na verdade, foi ideia da minha mãe, totalmente. Os créditos são todos para ela. Tal como na parte da recuperação da minha memória, foi tudo para ela. Mas, essencialmente, para me fazer ver, ajudar as pessoas de certa forma, porque eu sinto que se quando eu andava naquela azáfama de medicina, tivesse tido a oportunidade de ler um testemunho assim, a minha perspectiva de vida iria mudar completamente. Eu iria deixar de me obcecar tanto, iria pôr um slowdown.
reduzir um bocadinho a velocidade, acalmar É um verdade. bocadinho. E sentiu que o propósito foi esse, no fundo, fazer as pessoas olharem para o essencial. É mesmo, é isso sentir, e não, porque eu gosto de deixar a minha marca em tudo. O meu terapeuta que o diga, que beijinho Bernardo Pinto, porque eu gosto de protagonismo na fisioterapia, na fisioterapia e em todo lado. Eu não gosto de ser mais uma, eu gosto de ser a Carol, a que teve um TCE, não mais uma com TCE, porque eu não, um TCE não me defino. Eu quero definir um TCE, porque está bem que umas pessoas afetam determinadas regiões e estão de determinada maneira. Eu, por sorte ou azar, não sei, afetou-me outra região. E eu estou bem. E eu quero mostrar às pessoas que se Deus eu dizia esta frase, a minha mãe foi uma das primeiras frases que eu disse quando comecei a falar que foi. Se Deus escolheu este destino para mim, é porque algo muito especial tem reservado para mim. E se calhar esse algo especial é transmitir força a pessoas que também possam estar a passar por dificuldades semelhantes. Se aprendi que não importa ser médica, ser empregada do continente, é tudo igual, desde que no final nós conseguimos estar realizados e essencialmente felizes. E eu posso dizer que, por mais estranho que pareça, apesar de todas as minhas limitações, que são ainda algumas, porque eu não tenho total autonomia a andar na rua, eu em casa faço tudo sozinha. Eu tento ajudar os meus pais o máximo que consigo e sou feliz. Eu acho que isso é o mais importante, porque se calhar, ó, posso dizer mesmo que não é se calhar, o único sentido da vida é ser feliz, não é? É verdade, é mesmo isso. E é pena nem toda a gente perceber isso. E de quem leu o livro, que feedbacks é que tem? É muito inspirador. No início, quando saiu, eu tive uma com 150, penso, que vieram para mim. Vendi-os todos instantaneamente. E depois, passado, as pessoas diziam, conheciam-me e faziam posts no Facebook a dizer obrigada, Carolina, deste-me um novo sentido à vida e não, assim que comecei a ler, não consegui parar, pousar. Então acabei por ler em 2 horas, porque é um livro de facto pequenino, que por um lado ainda bem que assim o é, que é sinal que não tive mais peripécias na minha vida. Sim, mas é Mas pequenino no tamanho, mas é é, cheio de mensagens é que têm mesmo, um papel muito inspirador em todas as pessoas, mesmo que não estejam a passar por uma situação clínica parecida, mas dá aqui um novo sentido à vida. é, Carolina, quando alguém tem um acidente deste tipo, eu costumo dizer que o problema de saúde não se vive apenas no eu e que acaba por transportar toda a família para uma nova realidade. Como é que a família da Carolina recebeu esta nova Carolina e como é que se criaram novos laços, novas rotinas? De que forma é que a família superou esta fase? a família não superou, a família está a superar. Porque foi um bom mesmo. Porque do nada eu era perfeita, 19 anos, segundo ano de medicina, totalmente independente, a morar em Coimbra, e de repente foi mesmo um furacão que caiu aqui. E depois é a questão de eu no meu coração e no em tribunal, nem eu acho, e no coração da minha mãe, principalmente, que viveu mais de perto toda esta situação, nada ficou resolvido, porque eu, eu caminho ainda aqui há dias, íamos na estrada e um cão a passar, e a minha mãe até comentou.
Pronto, é um cão e eu travo, porque aprendi na condução que se deve ir a conduzir com espaço suficiente para poder travar caso qualquer obstáculo surja, qualquer um. Mas tu tiveste a sorte de, no meio de tanto condutor, se calhar a filha de um advogado. Então, esse advogado virou tudo ao contrário no relatório policial e escreveu. Eles nem queriam mostrar na altura o relatório policial à minha família, mas escreveram que a filha tinha causado um acidente no qual tinha resultado um ferido ligeiro. Um ferido ligeiro, não poderia ter sido pior. Os médicos todos diziam que se sobrevivesse, e era um grande se, iria ficar um vegetal. Consegue imaginar a reação de toda a minha família? Depois há aquela situação de que, quando tudo estava normal, eu estava a estudar medicina, houve um dia em que fui numa aula de anatomia dissecar um braço para estudar os músculos de humanos. Fui dissecar um braço de um senhor morto, de um cadáver, Sim. portanto. E a minha mãe perguntou-me como é que foi, e a minha mãe, e eu assim, oh mãe, eu já estava muito estragado. Os piores corpos vêm todos para Coimbra, os melhores vão todos para o Porto. Oh mãe, quando eu morrer, entrega o meu corpo à ciência. A minha mãe ficou ali um bocado entre a espada e a parede, porque eu tive imenso tempo em coma, 3 meses. Estava a passar o limite de tempo em coma, porque estava a desenvolver pneumonias, tive muito tempo ligado a máquinas, e então queriam, a minha mãe Decidir isso, não pensou, é? eh, Desligar as muito, máquinas, equacionou-se isso. assim, e desligaram, deram 5 minutos à minha irmã para ir para o pé de mim. A minha mãe não estava cá. Tanto que ela não estava cá fisicamente, estava. Mas não se lembra nada de pormenores de cirurgias, porque eu tive, tive um hematoma subdural. E então o meu cérebro estava a inchar com hematomas internos, porque eu fui atropelada, fui projetada vários metros, mas não parti um osso que fosse, e então ficou tudo a drenar no cérebro. Então, para drenarem e para me salvarem a vida, tiveram que me tirar o parietal, que é o osso, na parte de cima do crânio, e colocar-me na barriga para o preservar, para assim controlar a hemorragia interna. E a minha mãe, nesses pormenores clínicos, não se consegue lembrar. Mas eu tive muita sorte. Na altura em que eu estava em coma, os meus amigos estavam a estudar medicina, então eles já são médicos. Neste momento são o meu maior orgulho. Eu, no fundo, ando a viver o meu sonho através deles. As conquistas deles são a minha felicidade. E foi isso que me fez ver que a medicina já não me fascina assim tanto. Então, nós entramos em 2012, muitos deles 12 anos depois, e neste momento ainda não terminaram o curso. Eu não me imagino tanto tempo a dedicar a um curso, a estudar. Mas a Carolina acreditava que o fechar do ciclo só seria encerrado quando voltasse à faculdade e voltou. O Voltei. que é que aconteceu quando voltou? É assim, aconteceu que aquelas cadeiras, unidades curriculares, que eu adorava, fazia-as tranquilamente. Eu posso dizer com muito orgulho que consegui, e apesar de só ter metade do cérebro, consegui tirar um 19. Parabéns.
Obrigada. Mas aquelas cadeiras que não encarrilam, não encarrilam. Olha, eu odeio genética médica. Estava a tentar tirá-la quando fui atropelada. Tentei tirá-la outra vez, não consegui. Tirei 4. E eu, 4? Quem é que tira 4? Eu não quero estar aqui a estragar a média na faculdade. Então desistiu. Não chamo de desistência. Percebi que já não quero isso. Eu quero algo que me permita brilhar. Porque eu adoro brilhar. E brilha muito. Acho que o seu livro Obrigada. brilha de certa forma que até toca todos os leitores com a sua inspiração. Carolina, para terminar, neste processo, que pesos teve a saúde mental e como é que trabalhou todas essas questões, essas dores, exercitar o perdão para conseguir superar? É assim, a minha mãe, nessa questão do perdão, está pior que eu. Eu não. Muitas pessoas pensam que eu levo isto com tanta leviandade porque não tenho consciência do que me aconteceu. Mas não é totalmente o oposto. É por ter tanta consciência que eu gosto de subvalorizar, porque é a única forma que eu tenho de ajudar quem tanto me ajuda e que me rodeia. Se eu andasse por aí revoltada a dizer asneiras e com aquela regret, eu sou muito inglês. Sim, sim, mas pode continuar. Obrigada. Não não traria nada de bom ao mundo. Agora assim, penso que ainda consigo fazer sorrir quem tanto me faz sorrir, mesmo na altura em que eu namorava, na altura em que fui atropelada. E continuamos a namorar. Namorava há 3 anos com o meu ex e continuamos a namorar 3 anos depois. Ele ainda aguentou 3 anos, mas era o que eu lhe dizia. Isto não é namoro, não é nada. Só dávamos beijinhos e eu, vai, aproveita a vida, não te quero prender. Bem, basta eu que fui posta nesta situação porque me aconteceu o que aconteceu. Agora tu vai em liberdade. É aquela situação que dizem, se gostas realmente de alguém, deixa-o ir. E foi verdade. E foi o melhor, a coisa mais acertada que fiz, porque foi quando acabamos que consegui começar a andar sem apoio algum e foi nessa comecei mais no meu desenvolvimento pessoal. Eu sinto que vivia para o agradar e agora vivo para me agradar a mim. E isso é que é importante porque é connosco que vamos viver o resto da vida. E que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes, Carolina? Uma mensagem final. Não queiram viver, não queiram um final feliz. Queiram ser felizes a vida inteira e façam por isso. Todos os dias. A Carolina partilhou connosco uma história de força e de coragem que mostrou o poder da superação e da resiliência. Uma história que pode ser revista no livro Fases da Vida e que tocou e inspirou certamente quem nos ouviu. Obrigado, Carolina. O livro da Carolina foi apresentado publicamente no El Corte Inglês e foi um verdadeiro sucesso que tocou todas as pessoas que estavam presentes. Despeço uma vez mais a mostrar que existe lugar para a diferença e temos encontro marcado para mais conversas com um tema em comum, a inclusão, nas próximas emissões aqui na Rádio Belém. Obrigado pela sua companhia. Até ao próximo Inclusivamente. Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.